Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos, capítulo 6. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Até aqui, até o versículo 15, o final do capítulo 6, um capítulo bem curtinho. Antes da gente orar, se você não é inscrito, se inscreve, curte aqui esse vídeo, compartilha com outras pessoas o AB7. Compartilhar com outras pessoas o AB7 é uma das coisas mais importantes que você faz, porque assim mais gente começa a fazer um devocional todos os dias também. Então, quanto mais pessoas você compartilhar, melhor. Agora sim, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu amor, te agradeço pelo teu cuidado. O Senhor é santo e o Senhor é bom em todo o tempo. Não há nenhum outro como o Senhor. Perdoa as nossas falhas, Pai, os nossos pecados, e nos ajuda, Senhor, a melhorar todos os dias. Nos ajuda a fazermos a Tua vontade todos os dias. Nos ajuda a servir ao Teu corpo todos os dias. E que o Teu Espírito Santo esteja conosco hoje, nos ajudando a pregar a Tua palavra, nos dando direção, nos dando sabedoria, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, com quem nós devemos falar, como nós devemos falar, o que nós devemos falar. Ajuda-nos no dia de hoje. Senhor, esteja conosco no dia de hoje para que cada decisão, cada reação, cada coisa que nós fizermos seja para a Tua glória. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome com tudo o que nós fazemos hoje. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Falamos disso ontem um pouco, né? Estevão era diácono. Não era apóstolo. E mesmo assim, aconteceram milagres através da vida dele, a ponto das pessoas olharem para ele e verem um anjo. Que maravilhosa essa passagem, né, gente? Existe um ministério que, independente do serviço que você faça para a sua comunidade de fé, existe um ministério que é para todos nós, que é o ministério de fazer discípulos, né? Para ser muito fiel ao que está escrito em Mateus 28, de fazer discípulos, né? A gente precisa mostrar para as pessoas o caminho de Deus, mostrar para as pessoas quem é o Cristo, que o Cristo vive, que Ele morreu por todos nós para pagar o preço dos nossos pecados e que existe uma nova vida nele, se nós estivermos dispostos a aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Existe esse ministério que é para todos nós, de levar a palavra e de fazer discípulos. Então Estevão, que estava ali servindo às mesas por conta do crescimento da igreja, da questão que estava acontecendo com as viúvas dos judeus de fala grega, também estava pronto para a qualquer momento pregar a palavra. Não estava fazendo da mesma maneira que os apóstolos. Os apóstolos tinham ali um chamado diferenciado, né? Tinham até um serviço diferenciado que eles faziam. Mas isso não impedia que Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo, pregasse a palavra com poder, talvez num contexto menor, num contexto ali mais local, mas sendo usado pelo Espírito Santo para que através da vida dele milagres fossem feitos, sinais fossem feitos, maravilhas acontecessem
e ele tivesse tanta sabedoria ao falar que mesmo os religiosos mais experientes não conseguiam combater as palavras dele porque era o Espírito Santo falando. Então, falamos sobre serviço esses dias, né, nos nossos devocionais aqui, uma meditação tão importante essa do serviço, né, galera? Mas a gente precisa lembrar sempre que existe um chamado que está sobre a vida de qualquer cristão. De novo, em contextos diferentes, mas esse chamado de pregar a palavra e de fazer discípulos está sobre as nossas vidas. Como eu falei, os apóstolos faziam isso num contexto muito maior, milhares de pessoas se convertiam. Estevão aqui, Filipe, como a gente vai ver, talvez num contexto um pouco menor, né, com uma pessoa, com 2, 3, uma família ali. Mas existia também esse chamado sobre a vida deles. Eles também estavam pregando a palavra, maravilhas aconteciam através da vida deles, né? O Espírito Santo fazia isso. Então nós temos esse chamado, você tem esse chamado, eu tenho esse chamado, pregue a palavra. Mostre para as pessoas que Cristo as ama, que Cristo morreu por elas, não importa o que elas tenham feito no passado. Demonstre amor ao próximo de maneira que as pessoas enxerguem Cristo através de você. Essa é a mensagem de hoje, galera. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.